Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar da Agenda 2030. Vamos ter como participantes a doutora Cláudia Castro e o Paulo Enéas. Okay. Enquanto isso, vamos falando um pouquinho. Eu estava dizendo que ninguém melhor do que o Paulo para falar sobre o histórico. Mas eu vou dar uma introdução e depois, obviamente, ele vai falar com mais profundidade, né, sobre essa questão. A Agenda 2030, ela nasce lá na Rio 92, né, Cláudia? Isso. 92, quando começa a se tratar o assunto, o assunto não era tão abrangente, o assunto ele era fechado nas questões ambientais. É onde surge o termo sustentabilidade. Certo, sim. Cláudia? Certíssimo. Depois disso, nós tivemos uma evolução em 2000, dessa agenda. Em 2000 foi 2000, a Carta da Terra. Exatamente. A Carta da Terra, isso mesmo, a Carta da Terra. Exatamente. E depois da Carta Ela da trata Terra, fundamentalmente das questões de ecologia, né? Erradicação da pobreza, desenvolvimento econômico equitativo e respeito aos direitos humanos, à democracia, né? E paz. Foi aí que começou, né, Cláudia, a questão dos direitos humanos. Criando uma interdependência entre isso tudo. Na Carta da Terra... Começou a se formar alguns jargões para fundamentar várias políticas públicas para que a gente tivesse aí uma evolução do socialismo. É a guerra política, é a guerra cultural, né? Cultural, exatamente. Que Marx falava sobre isso. Isso. Bom, depois da Carta da Terra, nós tivemos a Rio 2012. Rio mais 20, que aconteceu exatamente 20 anos depois de 1992, exatamente, né? Travou. Em 2012. Isso. E, finalmente, em 2015, nós tivemos aí a Agenda 2030. Isso. A Agenda 2030 consolidou todas as matérias que são usadas sobre o guarda-chuva do desenvolvimento sustentável para apoiar a implantação dessa agenda que é totalmente socialista. Exatamente. Certo? Aí entram os 17 ODS, né? Que muita gente não sabe o que é. É bom dizer que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Isso. Bom, eu estou começando a criar trauma do termo sustentável. Exatamente. Porque o que a gente tem visto aí é que tudo que é apoiado para introduzir políticas não muito claras, né, para a população, vem debaixo desse guarda-chuva, desenvolvimento sustentável. Gente, nós estamos aqui tentando evoluir, o Paulo vai entrar, a gente está tentando fazer ele entrar aqui e ele vai falar com mais profundidade sobre essas questões. Ele está dizendo que já está aqui. Olha aqui, presta atenção. Se o Paulo já tá aqui, Paulo, cadê você? O Paulo pode entrar aqui embaixo. Ele pode entrar na parte... Ele pedir para ser incluído, olha aqui. Paulo, tenta pedir aí pelo seu iPhone para ser incluído. Lá embaixo, do lado da mãozinha de curtida, tem uma pessoa. Antes das opções de curtir, tem uma opção para pedir para entrar. No meu não tem porque eu já entrei. Pede para entrar que aí a Mira aceita. Mas no da Bia aqui tá dando para ver que tem essa opção. Tá ouvindo, Paulo? Bom. O Paulo tá ouvindo. Paulo. Bom, então a gente falou aí, bem superficialmente, da onde nasceu essa Agenda 2030, que ela é uma consolidação de tudo que foi abordado em todas essas agendas e todos esses fóruns da ONU. E que ela tem, basicamente, a consolidação de tudo aquilo que o socialismo precisa para evoluir. E tudo aquilo que a gente já tem visto aí, né, Cláudia? Nada diferente do que está aí. Mas, enfim,
Um outro fator importante para a gente pontuar a respeito da Agenda 2030, olha só que foi acordada entre os países, o Brasil é signatário dela. Até uma das coisas, Cláudia, que eu queria te perguntar, aproveitando aí, existe respaldo jurídico para que o Brasil se submeta a essa agenda, ou é simplesmente um acordo informal? Porque uma das coisas que eu sei é que qualquer resolução que envolva custos para o Estado tem que ser aprovado pelo Congresso. Tá? E nós vamos depois falar um pouquinho mais detalhadamente, a gente vai ver que sim, envolvem custos. Muitos custos, aliás, para o Estado. Aliás, mais que isso, afeta a soberania. Mas, então, voltando à minha pergunta, existe respaldo jurídico para isso? Bom, na verdade, o Brasil é signatário, né, de um acordo, né, da ONU, né, que prevê a implementação desses objetivos, né, desses 17 objetivos e outras coisas mais, né, na programação interna do país. Tanto que foi feito que o presidente da República, o Temer, né, ele fez um decreto semelhante ao decreto que depois foi feito aí em São Paulo, só que o dele é de outubro de 2016, fazendo exatamente o mesmo que posteriormente o Dória fez aí em São Paulo. Né? Ele está criando uma comissão nacional, tá? Para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, exatamente isso. Quer ver? A Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, feito com base, com a finalidade, né, de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil. Portanto, a base legal é essa. O Brasil assinou esse acordo, digamos assim, Não tem como você fugir disso. O que não deveria, para você tornar isso uma coisa, vamos dizer, irregular, o Brasil não poderia ter assinado esse acordo. Se ele assinou, nada de ilegal, né, ou inconstitucional. Ilegal. Isso aí. É difícil você Mas independente... Independente da questão da legalidade, ela vai ser o que a gente sabe é que existe a implantação de vários itens, independente de estar seguindo a agenda. Gente, nós continuamos testando aqui para tentar. Bia, não consegui te colocar, e ele diz o seguinte: já existe um convidado. Então, no máximo 2 pessoas. Então o teste era esse. O seguinte, a Bia fez isso exatamente para testar, ver o que acontecia. Então, de fato, só cabem 2, né? Se você... Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente conversa um pouquinho, depois você me dispensa e coloca o Paulo, porque aí ele vai poder dar uma explicação mais histórica, né, a respeito disso aí. Mais profunda sobre a questão da evolução aí dessa agenda, da criação dessa agenda. Exatamente. Bom, voltando à questão da legalidade, esse decreto presidencial, ele substitui um decreto legislativo, uma aprovação legislativa, ou não existe? Não, você falou, não existe. Isso é um decreto, é uma atribuição do presidente da República, baixar decreto, assim como é do governador, assim como é do prefeito. Eles têm essa atribuição na Constituição, na lei orgânica do município, no caso, na Constituição Estadual, na Constituição Federal, existe essa competência atribuída ao chefe do Executivo. Então, baixar decretos é uma forma do presidente da República, do governador ou do prefeito administrar, né? São os regulamentos. O decreto nada mais é do que um regulamento. Ele não pode ter um conteúdo normativo que não seja submetido a um conteúdo legal, né, de lei formal, aprovada pelo Congresso. Mas ele pode, sim, tem toda a liberdade para definir o como implementar as leis. E, no caso, o acordo assinado, ele tem força de lei.
O acordo internacional ele tem força de lei, né? Tá. Então, para sintetizar o que a gente falou até agora, ele tem força de lei esse decreto, ou seja, já pode ser criada uma comissão a nível federal para implantação dessa agenda. No caso federal, a comissão já está criada, o decreto cria. Já está criada. A lei municipal é que autoriza a criação, aí eu não sei se já foi ou não criada, mas a lei federal ela já cria a comissão. E diz quem são os componentes e tudo mais. Tem representantes representante, deixa eu falar aqui para vocês. O representante titular e suplente de cada um dos seguintes órgãos: Secretaria de Governo da Presidência da República, Casa Civil da Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Ministério do Meio Ambiente. Um representante dos níveis de governo estadual e distrital, né? Um representante do nível de governo municipal e 8 representantes titulares e suplentes da sociedade civil. Tá? Não diz aqui, pelo menos até onde eu vi, como serão indicados e escolhidos esses representantes da sociedade civil. Mas tem aqui a previsão de que eles serão indicados, né, nomeados. Aqui também confesso para você que eu não sei, não tive tempo de pesquisar para ver se já existe a nomeação desses representantes. É possível que sim, né? Porque já que esse decreto é de outubro de 2016, é bem provável que já exista, né? Bom, a nível federal pode ser o decreto 8892, ele é de 2016? Eu pensei que fosse 2017. Não, é 8892 de 27 de outubro de 2016. 2016. Sim, porque ele foi baixado, né? E houve a reclamação, talvez por isso se justifique, né, a lei municipal, né? Porque, apesar de já ter sido baixado esse decreto, era isso que eu ia dizer, talvez essa seja mais uma comissão criada para secar gelo, né, como tantas outras. Porque se em agosto de 2017 houve uma reclamação por parte das ONGs que participaram daquele encontro na ONU, no sentido de que não havia suficiente engajamento do Brasil no processo de internalização dos objetivos, etc. e tal, é possível que esse decreto seja mais um que fica na prateleira, né? Isso eu não tive tempo para pesquisar isso daí. Isso que a Cláudia está colocando sobre a participação dessas ONGs no fórum, em agosto de 2017, teve um fórum justamente para discutir esses aspectos da Agenda 2030, e algumas ONGs nacionais, a gente sabe que ONGs patrocinadas por organismos internacionais estiveram presentes. E o que eles reclamaram lá, o que eles foram colocar? Justamente o que a Cláudia colocou, que o Brasil estava atrasado na implantação das metas estabelecidas, reclamaram da aprovação de uma PEC, aquela PEC que limita os gastos públicos, e da severidade da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Então, preste bem atenção quem está envolvido, né? Quais são as ONGs que estão envolvidos e o que elas têm colocado aí como representante da sociedade brasileira. Né? Eles estiveram nesse fórum reclamando da severidade da reforma da Previdência, que acabou nem acontecendo. Aqui em São Paulo foi uma surpresa para mim, acho que para todo mundo. Até agora a gente está tentando ver aí que caminhão que passou e atropelou a gente, né? Porque isso é realmente, apesar dela já existir desde 2015, apesar de a gente ter visto aí, você ter falado que o decreto já está aí em Brasília, já está vigorando desde 2016, e já tem comissão, apesar de a gente saber de várias ações que já estão sendo tomadas, alinhadas com essa agenda, que nós vamos falar um pouquinho sobre elas, apesar de tudo isso, como a gente está preocupado com o voto impresso, como a gente está preocupado com tantas outras aprovações de PECs e projetos de lei que ferem
tudo que a gente acredita, quando a gente vê para ler essa agenda, a gente se sente exatamente assim, como se tivesse sido atropelada, pelo menos foi como eu me senti. Eu fiquei 10 dias lendo, tentando entender, fazendo um alinhamento. Bom, tentar entender é quase que impossível, né? Por que é impossível entender? Porque na guerra cultural a gente sabe que eles fazem tudo para que a coisa seja confusa mesmo, ambígua mesmo, para você ter essa dificuldade. Mas aí a gente fica prestando atenção nos efeitos, né, e no que acontece, né, nessas coisas, vamos dizer, esparsas, né, esses objetivos que estão aqui, falando em os métodos que são utilizados para a erradicação da pobreza, para a agricultura sustentável, para todos esses objetivos, e a gente acaba deixando passar o fato de que eles estão articulando de uma forma muito mais objetiva do que nós temos capacidade de acompanhar. Né? Então, eles fazem a nível normativo, eles fazem e para a gente passa despercebido, porque a gente está voltado e concentrado em outras questões, né? Quer dizer, no conteúdo propriamente dito do que eles estão fazendo, né? E fica complicado, porque a gente realmente não tem como acompanhar tudo, não tem disponibilidade de gente, começando por aí, né? E várias outras coisas. Bom, eu estava falando lá das metas, da ambiguidade, da confusão. Então, tem vários itens que a gente precisa entender a estratégia da esquerda para poder traduzir para as pessoas que estão há menos tempo na política. Mas algumas questões, elas são absolutamente claras. Então, uma das metas é garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais. Espera aí, como é que a gente vai garantir recursos econômicos de propriedade, de herança igual para todo mundo? E como é que alguém pode não entender claramente que isso faz parte da ideologia do socialismo? Sim. Né? Isso aqui está ferindo o direito de propriedade. Não só o direito de propriedade, né? Está ferindo porque ele fala também em recursos naturais. Se a gente tem um organismo internacional falando em garantir igualdade de distribuição de recurso natural, o que significa isso? Nós vamos ter a nossa soberania ameaçada, nós vamos ter nossos controles? Não, no mínimo as nossas propriedades, né? No mínimo as nossas propriedades, que no entendimento deles não estejam cumprindo a função social, né? Porque a gente não pode esquecer que já na nossa Constituição de 88, a gente tem vários desses pontos abordados, talvez não de uma forma muito, muito clara, mas eles estão lá. Esse do direito de propriedade é uma coisa que é recorrente nessas situações todas. Eles estão sempre fazendo alguma coisa para limitar o direito de propriedade do indivíduo. Por quê? Porque no entendimento do socialismo, é tudo pelo social, certo? Você já ouviu essa frase, né? Há muito tempo atrás, né? E isso cabe naquilo que a gente estava falando antes, Cláudia, das ações que já estão em andamento no país, independente de ZEIs, não ZEIs, né? Independente de qualquer coisa, que foram as ZEIs, Zonas Especiais de Interesses Sociais, criados em vários municípios. Exatamente. Eles fizeram parte do plano diretor da cidade, e ele é uma maneira de restringir o seu direito à propriedade. Exatamente. Porque ele cria regras
ele cria regras que violam o direito natural de propriedade. Da mesma forma que aquelas disposições todas sobre trabalho análogo à escravidão, sobre mulher, sobre tudo isso, nada mais é do que interferir diretamente em todos esses aspectos, né, que levam a esse controle do Estado sobre todos esses meios, né, tudo mais. Exatamente. E tem também o IPTU progressivo, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem isso. É um meio de expropriação. Porque à medida que você vai aumentando o IPTU de um imóvel, você acaba tornando inviável. Exatamente, né? Exatamente. E aí, outro dia, conversando, que nós temos conversado bastante aí sobre tudo isso, eu descobri, não sei se a Cláudia sabia ou não, do tal direito de preempção. Perempção. Perempção. Perempção? Perempção. Explica aí. Não, pode falar. Explica aí de uma forma mais do jeito que você entendeu. Vai lá. O jeito que eu entendi. Bom, ele não difere muito das regras das ex, só que ele não é definido como uma zona especial de interesse social. Ele é enquadrado nesse direito aqui de perempção. Como perempção. É que é mesmo, que eu já... Perempção. O Estado, isso acontece muito em Mato Grosso. Então, depois a gente vai fazer uma outra live com uma pessoa que conhece bastante, que é lá da região, e ela vai poder contar o que está acontecendo lá. Então, são áreas que são demarcadas, né? E você não pode vender sem autorização do governo. Ou seja, você acaba sendo escravo, né? Você acaba não sendo proprietário. Você pode vender se o governo deixar. E quando ele quiser, né? Mais ou menos isso. Certo. Bom, a gente tem outras coisas relevantes. Claudinha, acho que a gente pode falar dessa questão de acabar com a fome e depois deixar o Paulo entrar, que ele está aqui pedindo para entrar. Imagina só, ele olhando a gente falar ele deve estar agoniado. Lá. Com certeza. Ele deve estar, assim, desesperado. Com certeza. Bom, a gente falou rapidamente sobre o primeiro objetivo lá da ONU e as suas metas, né? Isso. E uma das suas metas. Porque, como eu disse, tem várias metas. Essas metas, elas são conflitantes entre si, elas são confusas. Eu tentei pegar uma única que tinha uma clareza um pouco maior sobre a questão de direito de propriedade. Vou falar do objetivo 2, que é acabar com a fome. Bom, entre as metas... Não, é bonito, né? É bom que se diga, isso que eu ia dizer, é bom que se diga, alguém pode ser contra acabar com a fome? Ninguém pode dizer Pois é, Claudinha. Não é? Quando eu perguntei para uma pessoa sobre isso, eu falei, gente, que absurdo isso aqui. Imagina, mas você é contra acabar com a pobreza? Você é contra acabar com a fome? Óbvio que não. Só que existem meios e meios de se acabar com a fome e de se acabar com a pobreza, né? Não querendo distribuir pobreza, né? Porque o socialismo, a gente sabe que ele deixa todo mundo pobre, ele distribui a pobreza, ele acaba com o rico, a única coisa ele acaba, exatamente. Ele acaba com quem tem mais. E o que a gente quer é o contrário, nós queremos riqueza para todo mundo. Agora, para que se tenha riqueza, é preciso se produzir. Sim. Então as pessoas falam assim, o Estado não produz, o Estado não tem dinheiro, quem produz somos nós. Né? Nós trabalhamos 153 dias ao ano para gerar... para pagar imposto. Para gerar recurso para o Estado. Que é mal gerido, a gente sabe, isso é outra história. Que é um aspecto muito importante para se falar, é que o Estado não gera riqueza. O Estado normal, ele não gera riqueza. Quem gera riqueza são as pessoas, as empresas, a iniciativa privada. O Estado, ele tem que ser mínimo, exatamente por isso, porque ele não pode ser um peso, porque ele sozinho não gera riqueza de forma alguma. Ele tem os recursos que ele tem, ele tira da sociedade.
Portanto, ele tem que prestar contas muito bem prestadas à sociedade do que ele faz com esses recursos. E o que eles estão querendo aqui é exatamente o inverso. Eles estão querendo definir que o recurso é do Estado. E ele faz com ele o que ele bem entender. Se ele acha que ele vai acabar com a fome pegando toda a sua produção e dando para os pobres comerem, ele vai fazer isso. É mais ou menos por aí. É isso aí. Bom, então vamos falar um pouquinho de uma meta, né, estabelecida lá no objetivo nobre de acabar com a fome. Controle de commodity de alimentos e seus derivativos. Ou seja, isso é uma interferência do Estado, uma interferência direta, grande do Estado na produção e na comercialização agrícola. Sim. Né? Como é que ele vai administrar commodity, controlar mercado? É totalmente contra aquilo que nós estamos buscando hoje, que é o livre mercado. Exatamente. Que é a liberdade das pessoas de produzirem, de comercializarem, deixar o mercado se ajustar sozinho, né? Exatamente. Sim, e nisso aí, dando continuidade, você vem o controle das reservas de alimento. Quer dizer, a coisa é mais investir direto em cima do produtor e tudo mais. Você vai controlar a reserva de alimentos. Como é que você faz isso? Você não deixa mais os produtores, eles controlam os estoques, eles vão fazer o quê com isso? Eles vão manejar do jeito que eles entenderem que seja melhor? Esse problema. Agora, olha que interessante. Boa noite, PG, tudo bom? Tem gente pedindo para eu virar o celular, sim, muita gente. O celular? Só que se eu virar o celular, o que a gente pretende depois é extrair, aí vai ficar ruim e a Cláudia não vai aparecer se eu virar, pelo menos é o que me falaram. É a primeira vez que eu estou fazendo dessa maneira, então eu não sei. Vamos seguir assim, virem os seus celulares, a próxima eu prometo que eu faço um teste antes para a gente ajustar. Seguindo naquela questão do agricultor, Cláudia, olha como as coisas se encaixam, né? Eles colocam tudo de maneira confusa para a gente, mas eles estão muito estruturados. Você falou há pouco da questão do trabalho escravo análogo. Análogo escravo. Que é uma das reclamações. Que é uma das reclamações dos agricultores. Né? Sim. Então, ou seja, já são ações para prejudicar o agronegócio. Sim. Isso tem sido dito insistentemente por todos os produtores, né? Isso afeta o agronegócio. Não só afeta. Não só afeta, é muito mais grave do que afetar. Você sendo flagrado em praticando trabalho, contratando trabalho análogo ao escravo, em condições análogas a escravo, você pode perder sua propriedade. Então a coisa é bem mais grave. Né? A interferência a ingerência é muito mais direta, muito mais objetiva, né? Pode ser, né? Exatamente. Você perde a sua propriedade, aí eles fazem o quê? Eles distribuem a tal das terras conforme eles pretendem na outra meta. Ou seja, eles têm várias ações casadas que levam à implantação do socialismo, sem dúvida nenhuma. Tem uma outra meta aqui, que eu até outro dia eu fiquei pensando, né? Que ele fala em aumentar a produtividade agrícola, a produtividade agrícola e renda dos pequenos produtores. Legal, né? Beleza. Mas ele diz o seguinte, particularmente das mulheres, né? E dos povos indígenas. Povos indígenas, mas eles querem produzir ou eles querem continuar com a cultura deles? É uma coisa que eu também não consigo entender. É assim, uma vez até uma pessoa falou assim para mim, nossa, você é xiita, porque eu disse que, por que levar energia solar? Eles não querem viver de acordo com a cultura deles? Então nós não temos o direito de interferir, né? Se a opção deles é continuar com a cultura, que eu saiba, na cultura indígena não tem
energia solar. Exato. A não ser que tinha e alguém aí perdeu, deixou se perder isso na história. Agora, como é que você vai ter como meta dobrar produtividade agrícola e renda de mulher e de povos indígenas? Você vai escravizar? Você vai regular? Não, você vai permitir que os povos indígenas vendam os minérios como eles fazem, só que você vai deixar fazer isso oficialmente, não vai precisar mais. Deixa eu olhar. Pois é. Bom, a gente falou só de 2 ou 3 metas dentro de 2 objetivos só. Tem muita coisa para a gente falar, muita coisa que afeta a soberania nacional seriamente, mas eu vou fazer o seguinte, para essa live não ficar cansativa, né, Cláudia? Sim. E também o pessoal começar a absorver aos poucos, eu vou deixar o Paulo falar um pouquinho da história. Isso é bom. Principalmente de uma questão que eu acho fundamental, é ele explicar o porquê que o termo desenvolvimento sustentável está sendo usado para tudo. E todo mundo acha bonito e acha, imagina, olha, politicamente correto. Sustentável. É politicamente correto. Exatamente. Só para fechar essa questão do desenvolvimento sustentável, eu tenho criticado muito participantes e projetos como RAPS, como Renova Brasil. Esses projetos têm esta linha e esta orientação. Então, a minha sugestão para quem é candidato, pré-candidato, né, a deputado estadual, federal, seja lá o que for, preste atenção. Preste atenção, porque está caindo a ficha do povo e o povo dificilmente vai votar em quem esteja associado a organismos internacionais que usam o termo desenvolvimento sustentável para enfiar goela abaixo o socialismo. Exatamente. Isso é a guerra cultural que a gente precisa aprender. Isso. Eu estou começando. A gente chega lá, né, Claudinha? Isso aí. Claudinha, obrigada. A gente vai voltar semana que vem. É fundamental a gente conversar mais sobre isso. Eu acho que esse bate-papo informal ele é legal porque ele faz as pessoas refletirem. Isso, né? E a gente tem que estudar um formato onde você possa ter a participação de mais, né? Porque só 2 pessoas fica realmente cansativo para quem está ouvindo, né? Acredito, eu. Né? Fica cansativo de ouvir e de ver. Exatamente, né? Isso aí. Tá bom? E Claudinha, como é que eu saio? A semana que... Você quer saber como é que eu saio? A semana que vem... Deixa eu ver como é que eu te derrubo. Tá bom. A semana que vem a gente vai fazer o formato que a gente consiga mais. Isso. Vamos ver se o Pietro também vai conseguir participar. Talvez o Luiz Felipe, que também tem um embasamento muito grande para falar sobre a questão de direito de propriedade, sobre as questões indígenas, de reserva indígena. É o que eu falei, esse assunto é vasto. A gente tem muita coisa para falar sobre isso. E tem muitas ligações, né? Que se a gente for buscando, a gente vê a lei de imigração, esse tipo de coisa, né? Tudo isso tem uma ligação a lei de imigração profunda, né? É isso aí. Então me derruba aí, tá bom? Tá, e só para fechar isso, a lei de imigração, ela está em várias metas aqui. Sim, com certeza. Não a lei de imigração, né, mas as metas de integrar os povos, de acabar com as fronteiras, ela está em várias metas aqui, que a gente vai poder falar mais sobre isso também na semana que vem. Claudinha, obrigada, amor. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Bia, obrigada pela assessoria aí. De nada, beijo. Ela não tá aí? Já foi? Tá sim, ela tá agradecendo daqui. De nada, beijo, tchau. Quer entender o seguinte, nós não vamos entender o propósito disso tudo fora do escopo da guerra política e principalmente das ambições globalistas da esquerda internacional, que estão todas elas reunidas, né, na entidade chamada ONU. Então, a doutora Cláudia exibiu também, a Miri também exibiram aqui rapidamente a história dessa agenda. Ela começou em 92, lá com a Rio 92, né, que é a ECO 92, aqui no Rio de Janeiro. Depois teve a Rio+20, que foi em 2012.
Depois houve um encontro em 2015, e nesse ínterim foi publicado um documento chamado Carta da Terra, e finalmente agora esse documento mais bem acabado, que é a chamada ODS, né, em português, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Trocando em miúdos, na minha avaliação, tudo isso é uma continuidade, tem uma continuidade. Os globalistas, quando a gente fala globalistas aqui, falando de maneira extremamente sintética, estamos falando daquelas forças políticas e econômicas internacionais que têm por objetivo promover o controle absoluto de todos os aspectos da vida humana. Envolve a produção de alimentos, meio ambiente, políticas de saúde, de educação, de segurança, tudo aquilo que diz respeito à vida humana, à vida pública, inclusive à vida privada também. É sabido que os globalistas, que muita gente acha que é teoria da conspiração, mas estão aí, a ONU está mostrando, não sei concretamente o que eles querem, eles têm por objetivo estabelecer um controle absoluto sobre isso. Então, essa Agenda 2030, ela resume, na minha avaliação, tudo aquilo que eles vêm fazendo nas últimas décadas. E resume isso tendo por pano de fundo, primeiro, o pretexto de proteção ambiental. Esse talvez é a principal armadilha dessa agenda. Porque o documento, nós lemos o documento, eu, o Meire, a própria doutora Cláudia, o Pietro e outras pessoas que estamos há alguns dias já discutindo a respeito disso. Nós estudamos o documento por completo, são 50 páginas, um documento cansativo, mas com muita retórica. Mas o que ele diz essencialmente? Que, sob o pretexto de fazer o bem, entre aspas, é sempre assim, né? O mal sempre aparece com o pretexto de fazer o bem. Eles querem promover o controle de todos os aspectos da vida humana, particularmente a área de produção de alimentos, e usando como pretexto sempre a proteção ambiental. E tem um termo que eles usam muito, que a Meire já comentou aqui, eles falam muito a respeito de sustentabilidade, tanto que o termo oficial é esse, né? Objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, se você for perguntar para alguém o que quer dizer sustentável, obviamente essa palavra não significa exatamente nada, a não ser no seu sentido muito imediato e óbvio, né? Quer dizer, uma coisa que é sustentável é uma coisa que se sustenta, óbvio, né? Então essa mesa que eu estou aqui é sustentável, né? Os pés estão aqui apoiados no solo que sustenta essa mesa. Mas fora esse objetivo, fora esse significado óbvio, a palavra sustentável vem sendo usada como pretexto para você definir uma coisa como sustentável, não é que você define, você carimba, né, como sustentável, ou que tem que ser sustentável, e se não for, vai ter alguma punição. Então, por exemplo, a economia ou a produção agrícola, ela tem que ser sustentável. O que significa isso? Nada. Significa você dar pretextos e meios para que, agindo dentro das instituições de Estado, você possa pôr todo tipo de controle possível sobre aquela produção, usando o pretexto da sustentabilidade. Então, o objetivo dessa agenda, no meu entender, ele é isso. Ela é uma continuidade histórica de uma tentativa, de um esforço que já vem sendo feito há muito tempo, por parte dos globalistas, de controlar todos os aspectos da vida humana. A diferença é que agora eles estão mais detalhados. São 17 objetivos, a Cláudia e a doutora Cláudia e a Meire comentaram alguns aqui inicialmente, na primeira parte. São 17 objetivos. Se você ler o texto... Oi? Simer? Não. Simer? Eu falei que nós só abordamos dois. Se você ler o texto assim rapidamente... Até porque, Paulo, é o seguinte, existem aspectos dentro das metas que são aspectos que são aspectos culturais, né? Que são aqueles para implantar a ideologia de gênero, para a destruição da família, e eu acho que seria interessante para que as pessoas entendessem melhor tudo o que acontece, a gente levar primeiro as questões que elas são fáceis de serem entendidas por quem não conhece a guerra cultural, né? Eu que já venho aí há 5 anos tentando entender, tenho muita dificuldade. Eu imagino as pessoas que estão iniciando agora.
mas desculpa ter te interrompido, mas é só para falar o seguinte, a gente falou de 2 objetivos, que o primeiro foi acabar com a pobreza e o segundo acabar com a fome. Os demais a gente não abordou nada, e são mais 15. Exato. Os objetivos, eles são no total deles, se você olhar o documento original, eles listam um total de 18 objetivos. Como eu falei, documento extenso, 50 páginas. Ele começa, por exemplo, o primeiro, já falaram aqui, o primeiro, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Óbvio, ninguém pode ser contra isso. Se você olha os objetivos, uma leitura rápida e descuidada, uma pessoa, em princípio, não vai ser contra aquilo, porque a intenção manifesta, ela é sempre positiva. Assim como a intenção manifesta do socialismo, para a pessoa desatenta, vai achar que é positivo. Não, nós queremos mais liberdade, igualdade, todos tenham justiça, todos tenham acesso a tudo, né? O seu objetivo manifesto é esse. Então, o conjunto de objetivos, ele está sendo colocado numa linguagem e com palavreado que é enganador, porque ele é muito genérico, em primeiro lugar, e tem elementos de guerra cultural muito presentes ali. E hoje a guerra cultural, quando vem da ONU, ela tem várias vias, é claro, mas 2 que eu acho que onde eles estão acentuando esse aspecto, é primeiro, no ataque às soberanias nacionais. Dentre os objetivos falam aqui de povos indígenas e outros, ou seja, o mesmo de povos de regiões fronteiriças e assim por diante. Ou seja, é a mesma agenda que estava presente, por exemplo, na lei de imigração, que nós tratamos há mais ou menos um ano aqui, né? Por exemplo, um outro objetivo, isso no que diz respeito à soberania, e um outro é um tema que é caríssimo para a agenda globalista da esquerda, que é o ataque às instituições da família, por meio da chamada ideologia de gênero, nas suas várias facetas, incluindo... O Paulo caiu. Bom, de qualquer jeito, obrigado para todos vocês que acompanharam, e a gente vai ter muito o que falar sobre isso, porque é um tema extremamente relevante. Ele não pode ser esquecido, ele não pode ser abandonado, sob pena de nós pagarmos caro se negligenciarmos essa questão. Boa noite, obrigada por vocês estarem aqui com a gente.